Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar continuidade à lição 16, com o estudo do livro de Apocalipse, e hoje é a terceira parte deste estudo. Lembrando que todas as nossas lições são baseadas na revista Conheça o Novo Testamento, Panorama Bíblico, edição 4, que vai de Colossenses a Apocalipse. Então, vamos para a aula de hoje. Bem, hoje nós vamos dar continuidade a partir desse tópico aqui. Apocalipse comparado a outros livros da Bíblia. Se você olhar na sua revista, vai estar marcando aí que é a lição 17, Apocalipse parte 2. Mas, aqui no nosso slide, na nossa aula de hoje, nós vamos estar entendendo que é a parte 3. Porque, como expliquei na semana passada, por Apocalipse ser um livro um pouco maior, resolvi então destrinchá-lo e dividi-lo, em mais partes, para que a compreensão fique melhor ainda. Ok? Então, vamos dar continuidade aí a partir da revista de vocês na lição 17 hoje, Apocalipse parte 2. Para a gente aqui nós vamos entender que é a parte 3, dada a divisão que eu acabei de explicar. Bem, a boa compreensão de Apocalipse se dará com a observação do plano maior de Deus, iniciado lá em Gênesis e completado aqui em Apocalipse. Se olharmos aqui nesta tabela, fica bem fácil de a gente compreender. Em Gênesis nós temos a criação de todas as coisas, onde Deus criou os céus, a terra, o homem, tudo que na terra há, enfim. Depois nós temos o nascimento do povo de Israel e a intervenção de Deus através dos profetas. Logo no início do Novo Testamento, que é a virada entre o Antigo e o Novo, nós temos o surgimento do Salvador, do Messias, de Jesus, o Cristo. E após Jesus nós temos o nascimento da igreja. A igreja ganha cara e forma através do ministério dos apóstolos. E em seguida, na revelação de Apocalipse, nós temos o apontamento para a consumação de todas as coisas. Por isso, a Apocalipse 22:13 traz a expressão: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Gênesis e o Apocalipse. Aí aqui nós vamos ter a representação do alfabeto grego, com a primeira letra do alfabeto grego, que chama-se alfa, que significa primeiro ou princípio, e ômega, aqui simbolizando o último ou fim. Por isso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ok? Essa é a representação aí, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Então, primeiro e o último, o princípio e o fim. Ok? Agora vamos para um outro quadro aqui, olha, interessante. Vamos dar continuidade. Aqui nós vamos ter um quadro que vai nos dar uma compreensão bem legal, porque o Apocalipse, ele é o desfecho que começou em Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis e os últimos capítulos do Apocalipse possuem um contraste bastante notável que pode ser observado a partir desta tabela aqui. Nós vamos notar de forma bem clara. Nós temos aqui Gênesis do capítulo 1 ao 3 e Apocalipse do capítulo 20 ao 22, onde nós vamos observar esse contraste. Então vamos lá. Em Gênesis 1:1, nós vamos ter a narrativa: no princípio Deus criou os céus e a terra. Já em Apocalipse 21, versículo 1, nós temos a narrativa de João dizendo: e vi um novo céu e nova terra.
Em Gênesis 1:5 nós temos: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Já em Apocalipse 21:25, João diz que ele viu que lá não haverá noite nesta nova terra, né? Na Nova Jerusalém. Deus fez os dois grandes luminares, em Gênesis 1:16. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, nós sabemos que é o sol, e o menor para governar a noite, no qual sabemos que é a lua. E Deus também fez as estrelas. Em Apocalipse 21:23, João diz: a cidade não precisa nem de sol e nem de lua. Por quê? O próprio João, na narrativa da visão, explica: porque um brilho, uma luz intensa sai do trono de Deus que iluminará toda a terra. Em Gênesis 2:17, nós temos: no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esta foi a fala de Deus em relação aos homens se desobedecessem à ordem dele de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já na narrativa de João, no Apocalipse 21:4, nós vamos ter: e a morte já não existirá. Aqui em Gênesis, Deus está dizendo: olha, certamente vocês morrerão. Em Apocalipse, João já está dizendo: olha, e a morte lá não vai existir. Lá é só vida eterna. Em Gênesis 3:1, nós temos a narrativa: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, aí nós conhecemos o final da história, foi lá e tentou o homem, pererê, parará. Em Apocalipse 20, versículo 10, nós temos: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Enquanto em Gênesis nós estamos vendo o primeiro contato do diabo, né, aí personificado na serpente, aqui em Apocalipse 20, versículo 10, nós estamos vendo o final dele. Em Gênesis 3, do versículo 6 ao 7, nos mostra o jardim no qual entrou a corrupção. Está ali a narrativa do jardim do Éden. Já em 21:27 de Apocalipse, nós temos a cidade na qual nunca entrará o pecado, que é a Nova Jerusalém, o novo jardim de Deus, vamos colocar assim, né? Que não terá corrupção, Satanás não terá acesso nenhum. Em Gênesis 3, do versículo 8 ao 10, nós temos interrompido o andar de Deus com o homem. O homem perdeu aquele privilégio de andar com Deus como antes da queda. Já em Apocalipse 21:3, João narra que vê esse andar sendo restabelecido, perpetuado, ou seja, agora o homem vai não só andar com Deus perpetuamente, ele vai morar com Deus para toda a eternidade. Oh, que maravilha, hein? Oh, glória. Dando continuidade à nossa tabela, nós temos aqui em Gênesis 3:13 o triunfo inicial da serpente. No Apocalipse 20, o triunfo final do Cordeiro. Enquanto em Gênesis nós vemos ali um triunfo da serpente, no Apocalipse 20 nós temos o triunfo final do Cordeiro de Deus. Em Gênesis 3:16 nós temos a narrativa: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Deus falando ali de uma das consequências do pecado para a mulher. Já em Apocalipse 21, versículo 4, nós temos a narrativa: já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, o qual Deus disse que multiplicaria, porque as primeiras coisas passaram, ou seja, todas essas coisas passaram, e será uma vida completamente diferente de todas essas que o homem viveu, de toda essa vida que o homem viveu antes do final de toda, ou da consumação de toda essa história, de toda a história da raça humana, né? Em Gênesis 3:17 nós temos a narrativa: maldita é a terra por tua causa,
quando Deus estava falando ali agora com a serpente e não com a mulher. Nunca mais haverá maldição. Apocalipse 22, versículo 3. No Gênesis 3,19, nós temos, na queda do primeiro homem, Adão, seu domínio foi interrompido. Nós temos aqui a narrativa da queda de Adão e o interrompimento, né? A interrupção do governo do homem, pois Deus disse que era para o homem governar toda a terra. Aqui em Apocalipse, nós temos Apocalipse 22, 5, o domínio do homem é restaurado no governo do novo homem, ou seja, Cristo, que reinará sobre toda a terra para sempre. Aqui em Gênesis 3, 23, nós temos fechado o primeiro paraíso. Né? Deus selou ali para que o homem não tivesse mais contato e também não tivesse contato ali com a árvore da vida eterna. Pois, sendo assim, o pecado não teria fim, não é? Aqui em Apocalipse 21, 25, nós temos o novo paraíso se abrindo. Em Gênesis 3, 24, nós temos em Adão é vedado o acesso à árvore da vida, como acabei de colocar, até antecipei. Em Apocalipse 21, 27, nós temos esse acesso liberado para o homem. O acesso à árvore da vida é restabelecido através de Cristo Jesus. Ele é que nos dá a possibilidade de viver eternamente. E em Gênesis 3, 24, nós temos a narrativa em que os homens foram expulsos da presença de Deus. Já em Apocalipse 22, 4, nós temos o privilégio de ter a narrativa que contemplaremos a face do Senhor. E assim, nós podemos perceber esta semelhança, esta relação entre Gênesis e Apocalipse, o princípio e a consumação de todas as coisas. Ok? Bem, aqui nós temos uma aplicação de Apocalipse para hoje. Você está entre os que receberão o galardão de Deus ou entre os que serão lançados no lago de fogo para a condenação eterna? Bem, há muitas pessoas ou religiões diferentes que acreditam que não haverá um lago de fogo, que não haverá um julgamento, que não haverá uma punição eterna, dado ao imenso amor de Deus pela humanidade. Ok, eu até consigo compreender o porquê que as pessoas pensam assim, porque realmente o amor de Deus ele é imensurável. Mas uma pergunta que eu faço, e nem entro muito nesta discussão, porque há algumas discussões que eu acho que nem vale a pena ter, quando as pessoas já têm uma opinião formada sobre o assunto e têm dificuldade de ceder e abrir a possibilidade para pensar no novo. Eu só pergunto uma coisa: e se você estiver errado? E se houver realmente este lago, se tiver realmente esta punição para a desobediência humana, para aqueles que se voltaram contra Deus? Bem, talvez a gente também não acreditasse na possibilidade de Deus abrir a terra e engolir tantas pessoas, com aquele povo que saiu ali do Egito, que desobedeceu a Deus e não entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Mas Deus abriu a terra e eles foram consumidos. Por que então não haveria esta punição eterna também? A punição é só momentânea? Então aquelas pessoas que foram mortas ali nesse episódio dessa desobediência foram para o céu? Então é uma ótima oportunidade de você repensar essa hipótese, talvez, se você não acreditasse nisso, ok? Então minha pergunta é: se você estiver errado, você está frito. Uma vez, conversando com uma pessoa que se dizia não acreditar na existência do Deus Todo-Poderoso, eu disse para ela, né? É uma ex-aluna minha. Disse: olha, tudo bem, se eu tiver
Se eu tiver errado, de haver uma punição eterna, de haver uma salvação eterna, de haver um Deus, de haver um diabo, de haver o bem e haver o mal. Se eu tiver errado, então, na sua teoria, eu só perdi tempo, né, pregando sobre um Deus que não existia, sobre um inferno que não existia, e fiquei com uma mulher só, procurei fazer o bem, não bebi, não curti festas, essas coisas, né? Ela disse, tá. E se você estiver errada e eu estiver certo e houver tudo isso que eu prego e acredito, você está perdida. E aí ela parou para observar e realmente ficou reflexiva. E então eu fiz uma proposta para ela. Eu disse, olha, eu vou conversar com o Senhor a seu respeito. E ela disse, como é que você vai conversar com uma pessoa que não existe? Eu falei, bem, nós não vamos entrar mais nesse mérito porque quem não acredita que ele existe é você, e eu acredito que ele existe. Se eu acredito que ele existe, eu vou conversar com ele a seu respeito e vou pedir para ele falar com você, porque só assim você acreditará nele. Ela, como alguém que não existe vai falar comigo? Eu disse, bem, não vamos entrar mais nesse mérito. Quem não acredita que ele existe é você. Eu acredito que ele existe. E eu vou pedir ele para falar com você. Agora, quando ele falar com você, eu só lhe peço uma coisa. Vá até mim, onde você estiver, ou onde você souber que eu esteja, e me conte tudo. E passado uns 2 anos, um belo dia, esta jovem entrou na nave da igreja e aí me contou das maravilhas de como Deus falou com ela. Quando eu a vi entrando na igreja com outro jovem, eu já sabia do que se tratava. E terminou o culto, fui até ela, ela me abraçou e com um par de sorrisos bem grande, ela disse para mim, você já sabe por que eu estou aqui? Eu disse, sei, eu só quero saber como foi. E aí ela me contou que ela foi para uma festa, bebeu a noite toda e chegou em casa bem travada e estava dormindo já. De manhã, cedo, uma amiga dela que era evangélica chegou chamando ela, que havia dito a ela que ia levar ela para um retiro, que já tinha pago a passagem dela, e ela aí para não deixar a amiga na mão, muito chateada, contra a vontade dela, foi. E ao chegar lá, ela disse que já estava lá mesmo, então ela achava melhor prestar atenção, né, em tudo que ia acontecer. E de fato ela prestou e o Senhor falou profundamente com ela ali e ela deu esse passo para Jesus. Ok? Então é uma ótima oportunidade de você também fazer a sua reflexão. Vamos seguir um pouco mais. Bem, na cultura judaica, o número 7 representa a completude de algo, a perfeição, a conclusão. Apocalipse consiste em 7 ações. Abrange a dispersão inteira da primeira vinda de Cristo à segunda vinda dele. E aqui nós vamos conseguir perceber isso de forma bem interessante. Olha só. Você pode observar que o número 7 ele é muito forte na Bíblia, né? O 7, o 3, o 12. Há até uma linha da teologia para estudar isso, né? A numerologia, que estuda essa relação dos números, né? Ali na Bíblia. Em 7 dias desfez os céus e a terra, né? Em 6 dias, né? No 7º descansou. Aí tem muita questão do 3, né? Por exemplo, alguns milagres. Vá lá, se lave 3 vezes. Vá lá, se lave 7 vezes. Enfim, tem muito essa questão do 3, do 7, do 12, né? O 12 discípulos, a 12 tribos de Israel. Há 7 dias na semana. Enfim, há muita essa relação de números. Aqui, nós vamos ter, olha, as 7 cartas onde Jesus incentiva e confronta as suas igrejas. Nós vamos ter os 7 selos em Apocalipse também, né?
Tudo aqui em Apocalipse, onde Jesus abre os livros da história. Nós vamos ter as 7 trombetas, onde Deus avisa o mundo a respeito do perigo iminente que está, né, por vir, do perigo que está por vir, né, a iminência desse perigo. Nós vamos ter as 7 visões de batalha, onde nós temos as tentativas de Satanás de destruir a Jesus e o povo de Deus, porém Deus protege o seu povo. Nós vamos ter as 7 taças, a visão das 7 taças, onde Deus faz o julgamento ao mundo. Nós vamos ter também as 7 visões da queda da Babilônia, onde Deus derrotará o sistema religioso babilônico. E nós temos as 7 visões da vitória de Jesus. E aí, nessas 7 visões da vitória de Jesus, nós temos a queda de Satanás e o juízo final. Ok? Vamos seguir um pouco mais. Aí nós temos já uma aplicação de Apocalipse também para hoje. Deus não deixa algo incompleto, nem se esquece de alguma coisa. Isso é impossível Deus fazer. Nunca se esqueça de que Deus lembra-se sempre de você. Às vezes acontece de a gente esquecer de Deus. Como é que a gente esquece de Deus? Por exemplo, quando a gente toma uma decisão, não pergunta a opinião dele. Quando a gente levanta, obtém vitórias, conquistas. Quando a gente vai dormir e não fala com ele, né? Acorda, não fala, obtém conquistas, não agradece, vai e vem para os lugares em segurança, não agradece pela proteção, dorme, acorda, não fala com o Senhor. Então, a gente às vezes até esquece, né, de Deus. Mas Deus nunca esquece de nós. Deus nunca esquece da humanidade. Louve a Ele por isso. Vamos dar continuidade. O livro de Apocalipse na prática. Olha só, o livro de Apocalipse tem grande valor prático para o cristão. E isso pode ser visto, por exemplo, na apresentação das bem-aventuranças. Assim como no Novo Testamento nós temos ali o sermão das bem-aventuranças do Senhor Jesus, aqui no Apocalipse nós também temos as bem-aventuranças. Então vamos lá. Quem são os bem-aventurados? Em Apocalipse 1:3, bem-aventurado é aquele que lê as palavras da profecia, desta profecia, né? E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Bem-aventurados também são os mortos que morrerem no Senhor, porque a própria Bíblia diz, né, que morrer em Cristo é vida. Jesus disse, né, bem-aventurado aquele que perder a sua vida por amor a mim, pois este vai achá-la. Bem-aventurado, Apocalipse 16:15, aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Bem-aventurado também são aqueles que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. Também bem-aventurado os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 14. Então, bem-aventurado é você, meu querido aluno, minha querida aluna, se fizer todas essas coisas aqui. Se você é um genuíno cristão, você precisa estar enquadrado nessas bem-aventuranças, tá certo? Deus te abençoe. Bem, agora quero fazer a última aplicação de Apocalipse para hoje. Lembre-se de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aperfeiçoe-se por meio dela. A Bíblia, querido, querida, é o manual de Deus para a vida humana. Se você quiser diminuir a sua margem de erros,
Se você quiser andar segundo a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso, é através da leitura e da vivência da palavra de Deus. Lembre-se sempre disso, dê crédito à palavra. Olha aqui, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, mas bem-aventurado também aqueles que ouvem e que guardam estas profecias. Não adianta nada, né? Ser leitor da Bíblia, ir para a igreja, né? Fazer tudo certinho, bonitinho, dizimar bonito, ofertar com o coração aberto e não praticar a boa palavra. Então, felizes aqueles que leem, que ouvem e que guardam. Guardar que é no sentido de praticá-la, ok? Então, lembre-se de que a Bíblia é a palavra de Deus e por ela o homem deve ser aperfeiçoado, ok? Bem, então, hoje nós vamos concluir a nossa aula. Eu dividi ela em várias partes para que ficasse melhor para compreendermos. E então nós vamos fazer a conclusão. Apocalipse revela a vitória final de Cristo, né? Contra toda forma do mal. A tarefa do crente, do cristão aí, do servo de Deus, é simplesmente crer na promessa bíblica de vitória e confiar integralmente sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Guardado pelo Senhor, você está guardado nas mãos e na presença da pessoa certa. Se você estiver nas mãos do Deus Todo-Poderoso, das mãos dele, ninguém pode arrebatar você. Tá certo? Força maligna nenhuma terá acesso à sua vida. Bem, se você não fez ainda a sua devocional, olha só. Tenho essa sugestão para a sua devocional aqui em Apocalipse. Aí essa devocional está na revista. Se você não tem a revista, você pode pausar o vídeo aí e fazê-la durante essa semana, tá bom? Você vai ler aí do capítulo 4 até o 22, onde vai encerrar o livro, e você vai ter lido, então, o livro de Apocalipse inteiro, tá certo? É muito importante que nesse estudo você leia o Apocalipse. Não adianta nadinha você estudar aqui conosco e não ler. Até porque eu não entro no mérito dos versículos para a aula não ficar muito extensa. Isso aí você que tem que fazer, tá certo? Bem, agora eu gostaria de te convidar para a nossa dinâmica Os Bereanos. A nossa dinâmica Os Bereanos, você já sabe, é um momento de autoavaliação onde você aprende se divertindo. Se você estiver fazendo aí essa dinâmica com outra pessoa, pessoal na sua casa, você já sabe, né? Só combinar aí e aprenda. Quem errar mais, vai lavar os pratos do almoço. Então, vamos para a primeira pergunta de hoje. Baseando-se no estudo de hoje no livro de Apocalipse, então, responda. O que significa, respectivamente, as letras gregas alfa e ômega em relação a Jesus? Significa último e derradeiro, divino e humano, fim e princípio ou princípio e fim? Tempo! Princípio e fim. Segunda pergunta. Qual é o número da besta apresentado em Apocalipse 13, versículo 18? 333, 666, 777 ou 121212? Você lembra bem de numerologia, como nós falamos? Então, responda-me. Tempo! Meia, meia, meia. Terceira pergunta. Qual foi o anúncio que o anjo fez em relação à Babilônia,
que ela venceu, que ela caiu, que ela vencerá ou que ela cairá? Tempo! Que ela caiu. Quarta pergunta. Em quantas partes se dividiu a grande cidade? Em 2, 4, 3 ou 7? Tempo! Em 3 partes. Quinta pergunta. Na visão de João, quantos flagelos foi enviado por Deus através dos anjos? 3, 7, 14 ou 24? Tempo! Sete. Sexta pergunta. De acordo com Apocalipse 17:18, de que se trata ou quem representa esta mulher meretriz? Uma vila? Um país? Um continente? Ou uma cidade? Tempo! Uma cidade. Sétima pergunta. Qual foi a ordem dada por Deus ao seu povo em relação à Babilônia? Não ter medo dela, deixá-la, ajudá-la ou destruí-la? Tempo! Deixá-la. Oitava pergunta. O que João viu escrito no manto e na coxa do Senhor Jesus? Estava escrito: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Senhor dos senhores e Pai da eternidade? Deus dos deuses e Senhor dos senhores? Ou Rei dos reis e Senhor dos senhores? Tempo! Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nona pergunta. Por quanto tempo Satanás será preso antes de ser derrotado eternamente? 1000 anos? 2000 anos? 3000 anos? Ou 7000 anos? Tempo! Mil anos. 10ª e última pergunta. Qual a comparação que João fez em relação à beleza da Nova Jerusalém? Com uma mulher arrumada com joias? Com uma noiva vestida para casar? Com uma maquete bem feita? Ou com uma cidade olhada por cima? Tempo! Com uma noiva vestida para casar. Pronto! E por hoje é só. Até o próximo domingo com a quarta parte desta aula. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você já se inscreveu, assistiu esta aula e gostou dela, deixe o seu joinha e ative o sininho para você receber as notificações para toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Lembrando que logo mais à noite, às 19h30, teremos o nosso culto evangelístico. Te espero lá e com a aula até o próximo domingo, às 9 horas, tá bom? Tchau!